Bom, meu nome é Romilson Ferreira, estou aqui para lançar mais um vídeo falando sobre o sábado, se o crente tem que guardar o sábado ou não. Mas antes de eu entrar nesse estudo, eu quero estar dando uma introdução aqui para os irmãos entenderem, eu já falei sobre isso. Irmãos, a Bíblia, ela contém as Escrituras, mas não significa que toda a Bíblia é as Escrituras. Não, ela contém as Escrituras. A palavra Bíblia significa os livros, é um ajuntamento de livros. E essa Bíblia aqui, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, ela tem 7 livros a mais do que a Bíblia protestante. E esses 7 livros, eles não são inspirados. Os homens, por achar que eles eram inspirados, livro de Baruch, Eclesiástico e outros aí, por eles acharem que eles são inspirados, eles colocaram eles dentro da Bíblia. A Bíblia protestante também tem livros que não são inspirados, como o Quarto Evangelho, que eu já falei que é herético, é contraditório. A Epístola de Tiago, por exemplo, eu não acredito na Epístola de Tiago, por quê? Porque Tiago bateu de frente com o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul. Tiago diz que o homem é salvo por meio das obras e não só pela fé. Já o apóstolo Shaul falou que não, que o homem é salvo somente pela fé, independente das obras. E aí a Epístola de Tiago ela não tem inspiração, entendeu? Eu sou como Martim Lutero, eu não acredito naquela epístola, porque nós temos sim que fazer obras, mas o homem é salvo independente das obras, o homem é salvo somente pela fé. Eu acredito nas epístolas de Paulo e Shaul. Tiago contradizeu as epístolas dele, então eu não acredito naquela epístola. Tem coisa boa lá, Romulo, que é certo? Tem, mas não é inspirado. É igual 2 Pedro. 2 Pedro tem muita coisa certa e boa, mas não é inspirado. Eu não acredito que é inspirado. Então nós temos que aprender a tirar as coisas que não são inspiradas, porque senão nós não vamos entender as escrituras nunca. Eu já falei que todo versículo que está entre corchetes também não é inspirado pelo Eterno. Foi o homem que acrescentou dentro da Bíblia. Então a Bíblia ela tem muitas coisas que foram acrescentadas, tem contradições. E nós temos que tirar isso. Isso são fermentos que os homens colocou dentro das escrituras. E uma das coisas que eu quero trazer para você que não é inspirado para nós entrarmos nessa questão do sábado é o capítulo 1 de Gênesis. Eu já falei que o capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4 de Gênesis é acrescentado pelo homem. Não é inspirado. Vou estar te mostrando isso para depois eu falar sobre o sábado. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio que Deus criou os céus e a terra. Aqui já começa errado. Por quê? Qual Deus que criou os céus e a terra? Foi Alá? Foi Buda? Que Deus é esse que criou os céus e a terra? Então, o capítulo 2 é que está certo. Porque o capítulo 2, o que ele fala? No tempo em que Iau criou os céus e a terra. O tetragrama já aparece logo de cara. Iod, rei, vav, rei. Então, tem que aparecer o nome de quem fez tudo. Aí tá, o nome dele. Iau. A palavra Deus muito chega a falar que ela está no plural. Então não faz sentido algum. No princípio Deus criou os céus e a terra. Que Deus é esse? Não. Tem que ser igual no capítulo 2. No princípio Iau criou os céus e a terra. Então o capítulo 1 mostra uma criação, o capítulo 2 mostra outra totalmente diferente. Os dois capítulos se contradizem. E se contradizeu, não é inspirado pelo Espírito do Eterno. Então vamos lá. E aqui uma outra questão que eu quero trazer. Vamos lá então. Vou pegar aqui, fiz fazer uma anotação aqui, vou estar passando para os irmãos. O capítulo 1 diz que os animais, capítulo 1, versículo 25 e 27, diz que os animais foram criados antes do homem. O capítulo 2, versículo 18 e 19, diz que não, que o Eterno primeiro fez o homem para depois criar os animais. E o certo é o capítulo 2, porque o homem é a obra-prima do Criador. Então como é que o Eterno vai criar os animais para depois criar o homem? Não, o certo é criar primeiro o homem, a sua obra-prima. Depois o Eterno fez todos os animais e trouxe os animais perante o homem e não achou nenhuma auxiliadora para ele, que desse certo com ele. Aí o Eterno disse, não, então agora eu vou fazer uma auxiliadora que lhe corresponda. Aí o Eterno fez Eva, tirou uma de suas costelas e fez Eva e trouxe perante o homem falou, essa sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Mas já o capítulo 1 diz que não, que o Eterno criou o homem e a mulher, tudo de uma vez. Está errado. Não teve nada disso, então está contradizendo. Aqui já mostrei duas contradições para vocês. Primeiro criou-se o homem, para depois criar os animais. Não é igual o capítulo 1 que criou animais para depois criar os homens, não. Primeiro criou o homem para depois criar os animais. O 2 é que está certo. Aí vem o capítulo 2. Lá diz que... Aqui, ó. Diz que as plantas foram criadas antes do homem. Capítulo 1, versículo 11 e 13. O capítulo 2 diz que não. Capítulo 2, versículo 4, versículo 7 diz que primeiro criou o homem, para depois criar as plantas. Está lá no capítulo 2. Lê lá que depois você vai entender. Capítulo 2, versículo 4... Até o 7 fala que primeiro o Eterno criou o homem para depois criar as plantas. O capítulo 1 diz que não, que criou as plantas para depois criar o homem. O capítulo 1, versículo 30, diz que o Eterno deu os animais para servir de alimento para o homem. Está errado.
Não havia morte, não podia matar animal nenhum. Não morria, nem os animais não morriam. A morte entrou depois que o homem pecou. Como é que o Eterno mandou o homem matar animal e comer carne? Não, o Eterno disse que o homem comia frutas das árvores. Está no capítulo 2. Então veja bem, irmãos, capítulo 2, versículo 9. Lá fala que o homem comia frutas e não animais. E aqui também, se nós olharmos aqui, olha o que diz aqui, ó. As aves foram criadas da água. Está no capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz que as aves, os pássaros, foram criados da água. Mas o capítulo 2, versículo 19, diz que não, que as aves, os pássaros, foram criados da terra, do pó da terra. E o certo é o capítulo 2. Então o capítulo 1, irmãos, ele é totalmente contraditório ao capítulo 2. Tem outras coisas aqui que eu não vou pegar todas, mas eu vou estar passando para os irmãos só as coisas mais principais. A terra, por exemplo, lá no capítulo 1, diz que o Eterno falou assim... o Eterno falou assim, façamos, deixa eu pegar a passagem aqui, apareça a porção seca. O Eterno falou que apareça a porção seca. E a porção seca o Eterno chamou terra. Dizendo que a terra saiu de dentro da água. Contraditório, irmão. Não existe isso. Não foi a terra que saiu dentro da água. Foi a água que saiu de dentro da terra. Onde está isso, meus? Jó, vou ler Jó capítulo 38. Vamos lá, Jó capítulo 38, que você confere também na sua Bíblia aí para você ver. Jó 38, versículo 8 diz assim: quem fechou com portas o mar, quando irrompeu jorrando do seio materno? Está dizendo que a água saiu do seio materno, a água do mar, brotou do seio materno, jorrando para cima. Então não foi a terra que saiu da água, foi a água que saiu da terra. Agora, quando lhe deis nuvens como veste, e espessas névoas como goeiros, quando lhe impus os limites, e lhe firmei portas e ferrolhos, o Eterno colocou porta, e diz, até aqui chegarás e não mais adiante. O Eterno fez a água jorrar de dentro do mar, enchendo a baciona, porque o mar é um abismo. A Bíblia fala que o mar é um abismo, por quê? Porque o mar é tão fundo que tem lugar que o submarino não consegue chegar lá no fundo, de tão fundo que é. Aí o Eterno fez o quê? Ele fez a água jorrar do seio materno, encheu o abismo, encheu a baciona d'água, que é o mar. Está entendendo, irmão? Então não foi a terra que saiu da água, foi a água que saiu da terra. Olha o corpo humano contém 70% de água, a terra contém 70% de água. E o corpo humano só passou a ter água depois que o Eterno soprou o sopro de vida nas narinas do homem. A terra também só passou a ter água depois que o Eterno fez a água jorrar, encheu a baciona d'água e falou, até aqui virás e não mais adiante. Então quem saiu de quem? Foi a terra que saiu da água ou a água que saiu da terra? Foi a água que saiu da terra. Aonde mais, Romildo? Vamos lá. Jó, capítulo 8, versículo 28. Tem uma serralheria aqui perto de casa que faz barulho demais, tá ligando lá agora, mas não, acho que não vai dar para atrapalhar não. Capítulo 8, versículo 28 diz assim, Provérbios, capítulo 8, versículo 28, é Provérbios, irmão. Provérbios 8, versículo 28 diz assim, quando condensava a nuvem no alto, quando se enchiam as fontes do abismo, olha o que está falando aí, irmão, quando se enchiam as fontes do abismo, o que é o abismo? O abismo é o mar. Quando punham um limite ao mar e as águas não ultrapassavam o seu mandamento, quando assentavam os fundamentos da terra. Aí o Eterno falou, as águas não vai avançar mais, é para isso até aqui. Então foi a água que foi brotando de dentro da terra, e não a terra saindo da água, igual está lá no capítulo 1, contraditório. Vamos aqui, olha o capítulo, versículo 24. Quando os abismos não existiam, eu fui gerado, quando não existiam os mananciais da água. Está falando do Salvador, quando ele foi gerado pelo Eterno. Antes que as montanhas fossem plantadas, antes das colunas, eu fui gerado. O Salvador foi gerado, ele é a sabedoria do Eterno. Ele ainda não havia feito a terra e as ervas, nem os primeiros elementos do mundo. Ele não tinha feito a terra ainda, que primeiro fez a terra, para depois fazer a água brotar. Quando firmava os céus, lá estava eu. Quando traçava a abóbora sobre a face do abismo, quando condensava as nuvens no alto, quando se enchiam a fonte do abismo. Aí o Eterno fez a terra e depois encheu ela de água, a baciona de água. Então não foi a terra que saiu da água, foi a água que saiu da terra. E aí os pastores, irmão, os pastores talvez... Aqui eu vou ler Provérbios 3, versículo 20, mais um versículo eu vou ler para nós. Provérbios 3, versículo 19 diz assim, 3:19. Por seu conhecimento foram abertos os abismos. Foi aberto. Para quê? E as nuvens destilam o orvalho.
Aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. É isso mesmo. Por seu conhecimento foram abertos os abismos e as nuvens destilam o seu orvalho. Então está mostrando que o Eterno abriu o abismo, abriu as fontes do abismo para a água sair e encher tudo. É tanto que no dilúvio que o Eterno fala lá, fala que o Eterno abriu as comportas do abismo e saiu água de baixo para cima, jogando água para cima e chovendo de cima para baixo para haver o dilúvio. É tanto que aí o que os pastores querem fazer agora, irmão? Eles pegam o capítulo 111, deixa eu ver, 104 do Salmo 104. Eles pegam a passagem do Salmo 104 e quer falar que ali é a terra saindo da água, igual está em Gênesis. Não. Leia lá que você vai ver que lá está falando do dilúvio. Lá não está falando da água, da terra saindo da água, não. Lá está falando do dilúvio. Salmo 104, versículo 5 até o versículo 9. Então, se algum pastor, alguém tentar mostrar isso para você, você pode dizer para ele que lá está falando do dilúvio. É tanto que lá fala que é o dilúvio. Então lá não está falando dessa questão. Então veja bem, irmão, o capítulo 1 de Gênesis é contraditório. Lá diz que o Eterno, ele criou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Para o Eterno não existe. No primeiro dia ele fez isso, no segundo dia, no terceiro. Para o Eterno não existe dia. Não existe dia. O certo é o capítulo 2, fala, no tempo em que Yahweh fez os céus e a terra. Não existe esse negócio de dia, existe para o homem. Então como é que o Eterno criou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia? Lá no capítulo 1 fala que ele diz, haja luz e houve luz, e ele fez separação entre a luz e as trevas. As trevas chamou noite e a luz ele chamou dia. Como é que ele fez separação de trevas e noite se não existia a luz do sol ainda? E é a luz do sol que faz essa separação. Então veja bem, irmãos, é contraditório. Não houve primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Olha o que o texto diz aqui. Diz que o Eterno, capítulo 2, versículo 2, Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizeram e no sétimo dia descansou. Pô, ele terminou a obra no sétimo dia e no sétimo dia descansou? Então ele terminou no sábado meio-dia e descansou só meio-dia? Ele não teria que ter terminado então no sexto dia e descansado no sétimo? Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 11, fala que o Eterno terminou no sexto dia e no sétimo dia descansou. Mas todos os dois textos estão errados. Porque o mandamento que está no livro de Êxodo está errado. O que vale é o mandamento que está no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Lá fala dos 10 mandamentos de novo, só que lá narra uma outra história. Aqui fala, ó, o versículo 11. Porque em 6 dias Yahweh fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele contém, mas repousou no sétimo dia. Aí está dizendo que ele terminou no sexto e descansou no sétimo. Gênesis não. Gênesis está dizendo no capítulo 2 que ele concluiu no sétimo e no sétimo descansou. É contraditório. Não existiu esse negócio de dia. Não, esquece isso, irmão. E fala que ele descansou. Descansou de quê? No livro de Isaías 40 fala que o Eterno, quando terminou a sua obra todinha, lá fala que ele não se cansa e nem se fadiga. O Eterno não é igual ao homem. Então quer dizer, que o Eterno terminou a obra e falou, agora eu estou cansado. Agora eu vou descansar porque o serviço foi bravo. Custei criar os céus e a terra, estou torradinho, cansei. Não, Isaías diz que ele não se cansa nem se faz. Então ele descansou de quê? Aí os pastores falam, não, irmão, isso é maneira de falar, descansou. Não, irmão, é heresia, é contraditório, não existe dia. Não existe dia. Então agora eu vou entrar na questão do sábado. Agora que você viu que a criação do planeta Terra não foi em 6 dias, não. No tempo em que Yahweh fez e pronto, para ele não existe dia. No tempo em que Yahweh criou os céus e a terra. É tanto que quando Adão pecou, você pode ver que havia tarde e manhã, tardes e manhãs ali, ó, que o Eterno vinha na virada do dia visitar ele. Aí quando Adão pecou, não existia noite não, irmãos. Provavelmente alguma coisa aconteceu. Ou os continentes eram tudo interligados e o sol batia direto, porque os continentes foram se dividindo para formar o Apocalipse 12. Ou eles eram unidos, ou o Eterno mudou o eixo da terra. Porque tem lugar do país hoje que, não sei se é o ano todo ou se é só 6 meses, que não fica de noite. Não sei se os irmãos sabem disso. Então lá no Jardim do Éden não tinha noite. Por quê? Porque o homem ainda não havia caído. Foi quando o homem caiu em pecado que ele passou a conhecer o que é as trevas, o que é a noite. Porque provavelmente o Eterno fez alguma coisa. Talvez ele mudou o eixo da terra e aí passou a ter a noite. Aí o homem conheceu o que é a noite por causa da queda. As trevas vieram por causa da queda. Não havia noite no Jardim do Éden. Então vamos lá. Aí a questão agora é o seguinte. O Eterno não gastou 6 dias. Mas, Romilson, então por que então que eles falam lá que nós temos que guardar o sábado porque o Criador fez a terra em 6 dias? Não, o sábado não foi dado para o homem guardar ele porque o Eterno fez a terra em 6 dias, não. Eu vou te explicar o porquê. O sábado foi dado para o homem guardar ele, porque para os ialdins, para os judeus guardar ele, porque eles eram escravos no Egito. De segunda a segunda, eles trabalhavam no Egito lá, de domingo a domingo, eles estavam trabalhando, eles não paravam não. Aí o Eterno foi lá e tirou eles da escravidão e falou, agora eu quero que vocês tirem um dia para vocês descansar,
para vocês lembrar que foi eu que libertei vocês lá da escravidão do Egito. Quer que você descanse um dia, e esse dia vai ser o sábado. Vocês vão descansar no sábado, para vocês lembrar que foi eu que tirei vocês da escravidão lá. Não porque ele fez a terra em 6 dias. Aonde está isso, homem? Vou te mostrar agora. Olha aqui. Aqui, ó. Você lê na sua Bíblia aí. Ó, não sei se vai dar para você ler. Ó. É Deuteronômio capítulo 5. Aí, ó. Marcar de caneta aí, ó. Agora eu vou ler para você, ó. Guardarás, Deuteronômio capítulo 5, versículo 12. Guardarás o dia de sábado para santificá-lo, conforme ordenou o teu Criador. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. O 7º dia, porém, é o sábado de Yahweh, teu Criador. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava. Falando a mesma coisa de Êxodo, só que ele vai explicar mais correto agora. Nem o teu boi, nem teu jumento, nem qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que está nas tuas portas. Deste modo, o teu escravo e a tua escrava poderão repousar, como tu. Recorda agora, recorda que foste escravo na terra do Egito, que Yahweh, teu Criador, te fez sair de lá com mão forte e braço estendido. Presta atenção agora, irmão. É por isso que Yahweh, teu Criador, te ordenou: guardarás o dia de sábado. É por isso, é porque vocês eram escravos no Egito, que vocês devem guardar o sábado. Não é porque Yahweh trabalhou 6 dias fazendo a terra, que não existe 6 dias, ele não trabalhou, ele não cansa, ele não se fadiga. Não existia dia, não existe para o eterno, não existe tempo, não existe hora. Então por que os Yahweh tinham que guardar o sábado, Romeu? Porque eles trabalhou de domingo a domingo, de domingo a domingo. E eles não ficou 400 anos no Egito, igual muitos estão pregando, não. Eles ficou de 70 a 100 e poucos anos. Vou te mostrar o tanto que quando eu falo de acréscimo, para você ver o acréscimo. Aqui, ó. Gênesis capítulo 15, vou te mostrar aqui, você confere aí, ó. Fala assim, ó, que eles, Gênesis capítulo 15, do versículo 13 até o 16, onde fala que eles ficou 400 anos no Egito como escravo, é acréscimo. Olha o que está escrito aqui no rodapé da Bíblia de Jerusalém, ó. Mostrando, falando que o versículo é acréscimo, ó. Tá falando, do versículo 13 até o 16 é acréscimo. Tá vendo, irmão? Então, por que eles não ficou 400 anos? Porque o apóstolo Paulo falou assim, ó, Gálatas 3, versículo 17, o apóstolo Paulo fala assim: uma promessa que veio 400, uma lei que veio 430 anos depois da promessa, ele fala lá, que lei? A lei que foi entregada para Moisés. Quando foi? 430 anos depois da promessa feita a Abraão. Então, de Abraão até Moisés receber a lei, passou-se 430 anos. Só aí você já vê que não tem como Israel ter ficado 400 anos no Egito. Por quê? Porque de Abraão até Moisés receber a lei, passou 430. Então Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve José, José foi para o Egito, José morreu com 110 anos. Só depois que veio um outro faraó é que eles entrou em escravidão. Então como é que eles ficou 400 anos de escravidão no Egito, se de Abraão até Moisés receber a lei, passou 430? E só José do Egito morreu com 110. Só aí já caiu mais de 100 anos, ó. Já caiu mais de 100. Então eles não ficou 400 anos lá. É o texto aqui que é acrescentado. É acrescentado. Então veja bem, irmãos. Então nós não temos que guardar coisíssima nenhuma esse negócio aí de sábado. Por quê? Porque eu quero estar lendo aqui no livro de Colossenses para você e você vai entender agora. Espero que você entendeu por que os judeus tinham que guardar o sábado. Porque eles eram escravos. Está lá no livro de Deuteronômio. Ó, Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue por questões de comida e de bebida, ou a respeito de festas anuais, ou de lua nova, ou de sábado. Tá vendo? Não se deve julgar ninguém por causa disso. Não se deve julgar ninguém mais por causa de questão de sábado. Olha o que está escrito no livro. Agora, depois eu vou ler o por último. Aí a pessoa pode falar assim, mas está lá no decálogo, lá os 10 mandamentos, guardarás o sábado. Você deve prestar atenção que os 10 mandamentos, 9 deles estão no Novo Testamento. Está na nova aliança, está no livro de Romanos. Não matarás, não prostituirás, não roubarás, não desejarás as coisas do teu próximo, não adorarás os ídolos, entendeu? Amarás o teu Criador de todo o teu coração. Está tudo na nova aliança, que começa do livro de Atos para frente, no Novo Testamento que começa de Atos para frente. Já falei sobre isso, porque um testamento só tem valor depois da morte do testador, e o Novo Testamento só começou de Atos para frente, porque foi depois que o Salvador ressuscitou e passou a ter validade. Então,
Lá você pode ver que lá não aparece o sábado, aparece todos os outros 9 mandamentos, mas não aparece o sábado. Por que, Romilson, não aparece o sábado? Porque o sábado é Yahshua. Yahshua é o nosso descanso. Por isso ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele é o nosso descanso. Então ele é o nosso sábado. E então os 9 mandamentos estão em vigor ainda, está na lei do Machia. Os 9 mandamentos que estavam na lei de Moisés, lá no decálogo, lá na pedra, escrito na pedra, os 9, está no Novo Testamento, nós temos que guardar eles hoje, sim. Não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, está tudo. Mas o sábado, não, o sábado você não vai achar no livro de Atos para frente. Por quê? Porque o sábado é o próprio Machia, e Yahshua, ele é o nosso descanso. E aí no livro de Romanos, para encerrar agora, Romanos 14, versículo 5, é o que diz? Aqui diz assim, há quem faça diferença entre dia e dia, e há quem ache todos os dias iguais, cada qual siga a sua convicção. Aquele que distingue os dias é para o Criador que os distingue, e aquele que come é para o Criador que o faz, porque ele dá graças ao Criador. E aquele que não come é para o Criador que não come, e ele também dá graça ao Criador. Pois ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo. Então ele vira e fala assim, ó, se alguém quer guardar o sábado, quer fazer para o Criador, quer fazer um voto de guardar o sábado, que ele faça, que nós não julguemos ele por causa disso. Mas se o irmão também não quer guardar o sábado, ninguém julga ele por causa disso. Então nós não temos que guardar sábado, ou domingo, ou isso, aquilo, outro. Não, o nosso descanso é Yahshua, ou Machia. O nosso descanso está nele, entendeu? Então todos os santos, todos os dias para nós são santos. Entendeu? São uma bênção do Eterno na nossa vida. Então nós não temos que fazer hoje diferença de dia com dia. Os Yaldim tinham que fazer para eles poderem lembrarem que eles foram escravos no Egito. O Eterno falou, eu tirei vocês de lá, agora eu quero que vocês descansem um dia para vocês lembrarem que vocês eram escravos lá no Egito. Então hoje nós podemos escolher qualquer dia para nós descansarmos, entendeu, irmão? Fique na graça e na paz do Eterno.